Na CBN Vale do Itajaí, Educação e Cultura. E hoje ligando a saúde com a literatura. A obesidade afeta 30,2% das mulheres e 22,8% dos homens no Brasil, segundo a Pesquisa Nacional de Saúde divulgada no ano passado pelo IBGE, com dados de 2019. Mas no relacionamento com a balança, cada pessoa tem uma história única que deve ser respeitada. Esse tema é assunto do livro Histórias de Peso, a obesidade como ela é, lançado em fevereiro pela Vigia Editora. O autor da obra é o médico cirurgião Dr. Felipe Koleski, que está conosco em linha para falar a respeito. Dr. Felipe, muito bom dia. Bom dia, Denise. Bom dia aos ouvintes da CBN. Doutor, como é que surgiu a ideia de escrever um livro sobre o lado humano do tratamento da obesidade? Esse livro com o título Histórias de Peso, a obesidade como ela é. Eu sou médico há quase 30 anos e há 20 anos uma das principais atividades minhas é a cirurgia bariátrica. No ano passado, em virtude da pandemia, eu fiquei 42 dias impossibilitado de realizar as cirurgias eletivas em virtude da própria pandemia. Eu aproveitei esse tempo e coloquei no papel todas aquelas histórias que eu ouvi em 20 anos de consultório de cirurgia bariátrica. Em primeiro lugar, eu gostaria de deixar bem claro que esse livro, ele não é um livro sobre cirurgia bariátrica. Esse livro é um livro que conta histórias de pacientes na luta contra a obesidade. Como você falou, uma doença altamente prevalente, uma doença desgastante, que cursa com certo preconceito. Muitas pessoas encaram a obesidade como um desleixo, como falta de cuidado, como uma preguiça, e isso não é verdade. Então esse livro, ele foi criado a partir dessas histórias reais, que eu coloquei no papel, de pacientes que vieram até mim, pacientes que vieram em busca de cirurgia, pacientes que vieram em busca de outros tratamentos que não a cirurgia, pacientes que fizeram a cirurgia e ficaram bem, pacientes que fizeram a cirurgia e tiveram recidiva da obesidade. E nesse livro eu coloco todas essas histórias e no final eu coloco a história minha, a história pessoal de luta contra a obesidade, que culminou numa cirurgia bariátrica há 2 anos e 4 meses atrás. Então é o livro que conta a história de diversos pacientes na luta contra a obesidade. Finalizando esse livro, eu conto a minha história na luta contra a obesidade, que também terminei em cirurgia bariátrica, que foi o gosto do meu próprio remédio. Doutor Felipe, qual é a sua história e o que mudou depois de submeter a essa cirurgia bariátrica? Eu sempre fui uma criança, um adolescente extremamente ativo, praticava atividade física e a partir do momento que eu entrei na faculdade reduzi essa atividade física, comecei a aumentar o consumo alimentar, que é uma tendência familiar relacionada com a obesidade, e sempre lutei contra o excesso de peso. Por facilidade de acesso, por ser médico, eu fiz todos os tratamentos clínicos possíveis, então utilizei todo tipo de medicação possível, algumas com efeitos colaterais ruins, outras sem eficácia, praticava atividade física, fazia dieta, fazia tudo dentro do adequado. Só que nem sempre o tratamento clínico é eficaz, e a partir de determinado grau, o paciente obeso grave, ele tem indicação de cirurgia bariátrica desde que ele esteja de acordo. Então eu estava com indicação de cirurgia bariátrica, estava com apneia do sono, estava roncando muito, estava com esteatose hepática, que é a gordura no fígado, o nível de colesterol, de triglicerídeos estava alto, então eu optei por cirurgia bariátrica. A cirurgia bariátrica foi um divisor de águas aí na minha história. Posso dizer para você que uma das coisas mais importantes que eu acho é que todo médico deveria se colocar no lugar de paciente, e principalmente no lugar de paciente daquela especialidade que ele exerce, porque a partir daí você consegue encarar a realidade de uma outra forma.
É muito fácil se falar em empatia. Então todo mundo fala em empatia, mas realmente praticar empatia é só a partir do momento que você se coloca como paciente. Doutor, o senhor comentou que antes de realmente submeter essa cirurgia bariátrica, tentou vários tratamentos clínicos. Nós temos como também aqui entender um pouquinho mais sobre esses possíveis tratamentos clínicos, como é que também é essa observação feita entre um médico e o paciente e dali para frente também as decisões do paciente sendo levadas em consideração para dar um passo de cada vez? Sem dúvida. A primeira situação que a gente tem que colocar é que nós não podemos ter preconceito contra as pessoas portadoras de obesidade. Ninguém é obeso porque quer. Ser obeso não é defeito e ser magro não é qualidade. A obesidade é uma doença multifatorial que está relacionada com fatores genéticos, metabólicos, comportamentais, alimentares, hormonais, a somatória desses fatores que faz com que a pessoa se torne obeso grave. O que a pessoa ela deve buscar? Ela deve buscar saúde. Ela não deve encarar a cirurgia bariátrica somente como uma cirurgia para perder peso. A cirurgia bariátrica é uma cirurgia terapêutica, não é uma cirurgia estética. Então a pessoa deve encarar a cirurgia, não deve focar somente na balança, mas no ganho em saúde que ela vai ter a partir do momento que ela perder aquele determinado peso. Importante. E ainda citando a sua história, doutor Felipe, já que essa história também faz parte do livro Histórias de Peso, a Obesidade como ela é, o senhor também comentou há pouco que quando entrou na faculdade, diminuiu o tempo para se exercitar, diminuiu o tempo realmente para olhar um pouquinho mais para si, já que estava ali totalmente direcionado, voltado para os estudos. E aí já me veio na minha cabeça o que estamos vivendo, doutor, há quase um ano em Santa Catarina, mas mais de um ano já em todo o mundo, com essa questão da própria pandemia, a Covid-19. Muitas pessoas realmente abriram mão de praticar atividades físicas, de fazer um exercício mais constante ao longo da semana, justamente para evitar essa exposição e evitar esse contato maior com o mundo externo. Nós estamos diante, doutor, de um agravamento ainda mais da realidade da obesidade e essa pandemia dentro da pandemia? Sem dúvida, mas a gente tem que deixar bem claro que ninguém se torna obeso grave de um ano para o outro. A obesidade é uma doença que ela é crônica e lenta. A pessoa não vai se tornar um obeso grave neste ano de pandemia. É fato que muitas pessoas, eu diria que a maioria das pessoas teve um ganho de alguns poucos quilos nessa situação de pandemia. Por quê? Primeiro, porque a comida está mais perto da gente. O armário, a geladeira, a gente tem mais fácil acesso a essa situação. Segundo, que a questão da ansiedade leva a gente a querer descontar muitas vezes essa ansiedade em cima da comida. Um consumo maior de bebida alcoólica e quarto, como você falou, a restrição às atividades físicas, que de fato é uma coisa necessária. Mas a gente tem que evitar situações como a gente viu durante todo esse ano, de memes mostrando assim, eu antes da pandemia e eu depois da pandemia. A gente não pode brincar com uma doença grave como a obesidade. Ninguém brinca com um diabético, ninguém brinca com um hipertenso, então nós também não podemos ficar satirizando a questão da obesidade. A pessoa teve um ganho de peso no período de pandemia, certamente a maioria teve, mas ninguém se tornou obeso grave nesse ano. Mesmo que tenha esse ganho de peso, o que essa pessoa deve fazer? Deve buscar auxílio médico. Não deve procurar soluções milagrosas. A gente tem que entender claramente que não tem solução fácil para problema difícil. Então não existe dieta mágica, não existe fórmula mágica. Se a pessoa está se sentindo com problemas relacionados com obesidade, ela deve procurar os profissionais da saúde qualificados para esse atendimento. Quais são esses profissionais? Endocrinologista, nutrólogo, nutricionista, profissional de educação física, um psicólogo e partir para fazer um tratamento adequado. Evitar buscar milagre. Milagre quem faz é Deus. Uhum.
Doutor Felipe, pessoas obesas também fazem parte do grupo, né, que nós colocamos aqui. Eu, pelo menos, eu não gosto de trazer essa informação, só que sempre vem todos os dias no boletim, quando temos um óbito, se fazia parte, se tinha ou não alguma comorbidade. E sempre é colocado também essa relação da comorbidade com a pessoa obesa, a obesidade. Por que é tão perigoso para as pessoas obesas, doutor, esse momento que estamos vivendo também de pandemia? Eu concordo contigo quanto a não ficar colocando a questão, mas tinha comorbidade, era hipertenso, era idoso. Mas o que leva a obesidade a ser fator de risco para infecção grave por Covid? O paciente obeso grave é um paciente que tem uma inflamação crônica. A gordura, seja ela visceral, seja ela no fígado, seja ela no subcutâneo, ela faz com que esse paciente seja inflamado, causa uma inflamação crônica em todo o organismo, por mais que o paciente não sinta nada. Essa inflamação reduz a resistência às infecções, por isso 60% dos pacientes em UTI, eles são portadores de obesidade. Alguns estudos na França também mostram que a imensa maioria dos pacientes, mesmo jovens, intubados, eram pacientes obesos. Não necessariamente obesos graves, mas pacientes obesos. Então, por que a obesidade é fator de risco? Porque é um paciente que tem uma menor resistência, assim como é o paciente diabético, assim como é o paciente hipertenso. A doença crônica leva o paciente a ter uma menor resistência à infecção. O fator de risco para a Covid-19, todos nós temos assim, o risco de ser afetado pela Covid. Alguns pacientes terão essa forma mais grave. Quais são esses pacientes? São esses pacientes que eu falei anteriormente. Os pacientes obesos graves, pacientes diabéticos, pacientes idosos, hipertensos. Então, isso que a gente tem que deixar bem claro. A obesidade é fator de risco por causar uma inflamação crônica. E pacientes que já submeteram uma cirurgia bariátrica, doutor, também devem se preocupar mais nesse momento de pandemia relacionado à Covid-19? Pacientes em pós-operatório de cirurgia bariátrica, desde que eles já saíram da fase restritiva da dieta, eles não são mais fator de risco para infecção por doença grave pela Covid-19. Como eu falei anteriormente, todo mundo está sujeito a ter Covid-19. Fator de risco grave, o paciente obeso, operado já, que já saiu da fase restritiva da dieta, não apresenta mais fator de risco para doença grave. Doutor Felipe, o senhor tem 20 anos de consultório, já fez muitas cirurgias, muitas dessas histórias estão presentes no seu livro, História de Peso, a Obesidade como ela é. Eu pergunto para o senhor também como é que o senhor avalia também o avanço da medicina, as novas descobertas, a facilidade para o senhor como médico, como cirurgião, mas principalmente também para o paciente que submete a uma cirurgia bariátrica. Está mais fácil hoje encarar esse sim, doutor, e viver essa realidade? O paciente, a cirurgia bariátrica não pode ser encarada como uma cirurgia de decisão impulsiva. A cirurgia bariátrica ela precisa ser muito bem pensada, precisa ser muito bem discutida, seja com o paciente, seja com os familiares, seja com a equipe multidisciplinar. Então, o mais importante para fazer uma cirurgia bariátrica é o paciente encarar isso como um fator que ele realmente chegou no ponto de fazer a cirurgia e ele quer fazer a cirurgia, ele quer encarar essa mudança. E ele precisa ter esse apoio de toda a família para enfrentar as mudanças que vêm pela frente. É uma cirurgia segura, doutor? Toda cirurgia tem risco. Na medicina e no amor não existe nem o nunca nem o sempre. O risco da cirurgia bariátrica hoje é muito menor do que o risco de 20 anos atrás. A situação da cirurgia bariátrica hoje, o risco reduziu bastante pela tecnologia da medicina, pela imensa maioria das cirurgias serem feitas por uma via de acesso que a gente chama minimamente invasiva, que é a videolaparoscopia, mas a cirurgia bariátrica ainda acarreta riscos. A mortalidade de uma cirurgia bariátrica é 0,2%, 2 em cada 1000. Infelizmente, fatalidades acontecem. E para aqueles que acontecem, é 100%. Então, a gente nunca pode menosprezar as fatalidades que elas, infelizmente, acontecem. Doutor Felipe, a nossa ouvinte aqui, a Michele, perguntando se é possível reverter uma cirurgia bariátrica. Tem como voltar atrás depois de fazer uma cirurgia bariátrica?
dependendo da cirurgia, não tem como voltar atrás. Por exemplo, as duas cirurgias mais frequentes, a primeira chama-se bypass gástrico e a segunda chama gastrectomia vertical ou sleeve gastric. No bypass é feita uma diminuição do estômago e um desvio no intestino. Essa cirurgia é passível de ser revertida, mas com risco de complicações muito grandes. Eu posso dizer que já fiz quase 4.000 cirurgias e eu fiz 2 reversões de cirurgia bariátrica de bypass. A gastrectomia vertical, que é o sleeve, é a cirurgia que se retira uma parte do estômago. Essa não tem como ser revertida porque não tem como colocar o estômago de volta. O estômago é retirado, então não tem como ser revertida. Não é comum também, doutor, a gente acompanhar pacientes se submeter a uma cirurgia bariátrica e depois de um tempo voltaram a ganhar peso e acabam até estando com mais peso do que antes do procedimento cirúrgico. Por que isso acontece? A cirurgia bariátrica não é a cura da obesidade. A cirurgia bariátrica é o tratamento mais efetivo para os pacientes portadores de obesidade grave no dia de hoje. O que a gente tem de estatística? Sempre a gente tem que falar com dados, porque qualquer coisa que a gente não fale com dados é uma opinião. E a partir do momento que a gente fala com dados, as coisas são comprovadas de forma científica. 70% dos pacientes submetidos à cirurgia bariátrica, em 5 anos, eles estarão dentro do IMC o mais normal possível. 30% dos pacientes submetidos à cirurgia bariátrica, após 5 anos, terão o que a gente chama recidiva da obesidade. Então, eles voltarão a ganhar peso, alguns podem ganhar mais peso do que tinham antes da cirurgia. Por que isso acontece? Na imensa maioria das vezes, Denise, porque o paciente faz uso de alimentos altamente calóricos na forma líquida e pastosa, sorvete, chocolate, leite condensado e cerveja. Em alguns poucos casos, porque esse estômago dilata, e em alguns casos por questões genéticas. A questão genética do paciente acaba sempre vencendo a cirurgia. Então, a gente não consegue operar o cromossomo, a gente consegue fazer a cirurgia, mas a questão genética algumas vezes faz com que essa obesidade recidive por mais que o paciente tome todos os cuidados. Então, o paciente, algumas vezes, ele se sente culpado, ele é taxado como desleixado por ele ter feito a cirurgia e ter recidivado a obesidade. E nem sempre é culpa do paciente. Algumas vezes a gente tem que lembrar que a genética existe, a genética está presente na vida do paciente para sempre. Doutor Felipe, eu vou finalizar com uma pergunta aqui do nosso ouvinte, o Gerson de Gaspar, pedindo mais informações a respeito do balão gástrico, doutor. O que quer dizer a respeito, o que dizer a respeito do balão gástrico? É a dúvida do nosso ouvinte aqui, o Gerson, na nossa companhia. É muito boa a pergunta do Gerson. O balão gástrico é uma dos tratamentos que é feito por via endoscópica. É feito por endoscopia a nível ambulatorial, é colocado um balão como se fosse uma bexiga, dentro desse balão revestido de silicone é colocado em torno de 500 a 600 ml de soro. O paciente vai ter uma perda de 10 a 15% do peso, enquanto está fazendo uso do balão. Essa colocação do balão, muitas vezes o paciente utiliza para perder um peso menor. Ou naqueles pacientes que ainda têm medo, que não estão convencidos que realmente eles precisam da cirurgia bariátrica, eles utilizam o balão para essa situação. Mas bem indicado e bem acompanhado por um nutricionista, por psicólogo e por um endoscopista experiente com balão, o balão é uma excelente opção para tratar alguns casos de obesidade, Gerson. Doutor, onde o livro Histórias de Peso, Obesidade como ela é, pode ser encontrado? O livro pode ser encontrado na Blue Livros da 15 e do Shopping Parque Europeu, pode ser encontrado no site da Amazon, no site da Blue Livros e pode ser encontrado também no site da Livraria Martins Fontes em São Paulo. Então, mais fácil para os ouvintes aqui de Blumenau, nessas duas Blue Livros da 15 e do Parque Europeu, e para quem não é daqui, pode procurar na Amazon, colocar o meu nome lá, o nome do livro, que vai encontrar o livro lá à disposição. Muito bom. E o seu recado final para quem nos acompanhou até aqui e pôde realmente compreender um pouco mais sobre esse universo, sobre essa realidade da pandemia, dentro da pandemia, no caso aqui a obesidade, doutor? O recado final é o seguinte: a obesidade é uma doença. O paciente portador de obesidade não deve ser discriminado, não deve ser julgado, ele deve ser
orientado a fazer o tratamento adequado. E aquele paciente que apresenta uma obesidade, desde que ele esteja com os exames normais, ele não tem que ser massacrado para perder peso. Cada um deve ser respeitado com o corpo que tem. Dr. Felipe, muito obrigada por estar conosco aqui. Um bom dia e continue se cuidando. Muito obrigado, Denise, mais uma vez por esse espaço. Um abraço para você, um abraço para todos os ouvintes. Saúde e literatura presentes hoje aqui no nosso quadro Educação e Cultura, e essa conversa especial com o Dr. Felipe Koleski, médico cirurgião bariátrico, autor do livro Histórias de Peso, a Obesidade como ela é.